Olá, meus amados irmãos, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 5 de agosto de 2024, mês de agosto, mês das vocações. Ontem foi o dia do Padre, dia que a igreja faz memória a São João Maria Vianney, né, esse santo que foi tão importante para a vida da igreja, e ele é patrono dos sacerdotes. Que tenhamos um início de semana abençoado, com a proteção de Nossa Senhora, que Jesus nos guie, né, nessa semana de trabalho, de estudos, que nossa vida cotidiana seja abençoada por Deus. Então vamos começar como todos os dias nós fazemos, rezando, pedindo a intercessão do Espírito Santo, para que nós possamos entender aquilo que Jesus quer nos ensinar nesse evangelho de hoje, tão maravilhoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensina o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, que está no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Quando Jesus soube da notícia da morte de João Batista, partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde, agrupados em volta dele, os discípulos disseram-lhe: Este lugar é deserto e a hora é avançada. Despede essa gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: Não é necessário. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles: Nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-nos. Disse-lhe Jesus. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e elevando os olhos aos céus, abençoou-os, partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nesse evangelho de hoje, nós podemos ver aqui e perceber 2 milagres muito significativos do ministério de Jesus. Primeiro, a cura dos doentes, e depois a multiplicação dos pães e dos peixes. Este relato, meus irmãos, não é apenas uma demonstração do poder de Jesus, mas também um profundo ensinamento sobre a compaixão, a provisão divina e o papel de cada um de nós na obra e no reino de Deus. Nós podemos perceber aqui, logo no início do texto, vemos Jesus que se retirou para um lugar deserto após a notícia de João Batista. No entanto, ao ver a grande multidão que o seguia, Jesus foi movido por compaixão e começou a curar os doentes. Este é um poderoso lembrete de que, mesmo em momentos de dor e cansaço, Jesus jamais desistia do povo. Jesus jamais descansava. Ele colocava a necessidade dos outros à frente das suas próprias necessidades. Ele vê o sofrimento daquelas pessoas e responde com amor e responde também curando aqueles doentes. Meus irmãos, nós somos chamados a imitar Jesus Cristo, a imitar essa compaixão em nossas vidas, a sermos sensíveis à necessidade dos outros e responder nessas necessidades com ações concretas de amor. Quando a tarde chega, os discípulos pedem a Jesus que ele mande a multidão embora para ir comprar comida. Mas Jesus, desafiando a lógica humana, diz: eles não precisam ir. Meus irmãos, quando Jesus dá essa ordem, deles vós mesmos de comer, e aí eles se veem desafiados. Como é que nós iremos dar de comer a tanta gente com 5 pães e 2 peixes? E aí Jesus realiza um milagre que alimenta toda essa multidão. Este milagre, meus irmãos, nos lembra que não importa o quão limitados sejamos e quão limitados sejam os nossos recursos, muitas vezes, eles se tornam mais que suficientes, pois Deus é o provedor que cuida de todas as nossas necessidades e Ele nos convida a confiar
na sua abundante provisão. Vemos aqui, mais importante também, meus irmãos, a participação dos discípulos, né? Jesus poderia ter alimentado a multidão sozinho, mas escolheu envolver os seus discípulos no processo. Ele pediu que eles trouxessem o que tinham e distribuíssem a comida. Isso é um ato, esse ato de colaboração mostra que somos chamados a participar ativamente da missão de Jesus Cristo e da missão do reino de Deus. Ele quer usar o que temos, ele quer usar o que somos. Nossos dons, nossos talentos e nossos recursos para abençoar os outros. Ao entregarmos o pouco que temos nas mãos de Jesus, tudo isso é multiplicado. Ele irá multiplicar, meus irmãos, de uma maneira que nós jamais imaginaremos como será. Queridos irmãos e irmãs, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes nos desafia a confiar na compaixão e na provisão de Deus, a participar ativamente de sua obra com um coração grato e generoso. Que possamos, como discípulos de Jesus, oferecer o que temos, por menor que pareça, e permitir que Ele multiplique nossos esforços para abençoar e alimentar o mundo ao nosso redor, não só com alimento para o corpo, mas também com alimento da oração, o alimento da ajuda necessária aos que precisam e aos que sofrem. Meus amados irmãos, que neste dia nós tenhamos a graça de perceber ao nosso redor a necessidade dos outros. Tenhamos uma segunda-feira abençoada, que você possa compartilhar esse vídeo e ajudar o reino de Deus a crescer. Multiplicar também o pão da palavra para aqueles que necessitam ouvir. Então siga o nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo e até amanhã, se Deus quiser. Amém.